A dica que eu estou querendo passar hoje é sobre esse motor EA88 TSI 2.0. Aqui o carro entrou para fazer o quê? Trocar a bomba d'água e descarbonizar o motor, as válvulas, né? Então aqui está começando a fazer a limpeza das válvulas. Essa aqui ainda não mexeu, essas aqui já vão começando a fazer a limpeza. E aí eu aproveitei e avisei o cliente para a gente já estender um pouco mais a manutenção e já trocar as juntas do cavalete do filtro de óleo, que é essa junta aqui. Aí como já dá para você ver, ó, já está começando a passar água para o óleo, tanto aqui, né? Aí aqui está ela aqui, já desgastada. Aqui também no cabeçote também, a gente já vê ela aqui, o assentamento dela já dando a passagem de óleo, né? A junta que fica também no radiador de óleo, né? Ela já também começando a ficar um pouco escura já também, em alguns pontos dela também, começando a dar uma pequena passagem já, muito pouca, mas passando. O óleo que estava passando já está no radiador, né, do óleo, já está começando a passar. Isso aqui é o local onde passa a água, porque o óleo passa nesses outros dois furos. Aqui a gente vê já o óleo lá dentro do radiador, passando aqui. Aí, para minha surpresa, para dele também, o radiador totalmente entupido. Esse radiador está totalmente entupido, não passa nada nele. Aí eu achei até estranho, porque esse carro, ele usa aditivo, ele sempre usou aditivo. Ele não é um carro que está com reservatório todo sujo de barro, nada, para entupir esse radiador. Eu acredito que é o seguinte, o que pode ter acontecido aqui, foi o seguinte: a válvula termostática, ela estava travada, até o pino dela já está, né, saltando já, ela estava travada, a válvula termostática. Então, e ela tem só um pequeno furo aqui nela aqui. E esse pequeno furo é que foi mantendo a água passando com ela travada. Essa pequena válvula que ela tem. Eu acredito o seguinte, que eu acredito, né? Eu acho, né? Não tenho certeza. O calor foi tão grande da válvula fechada que derreteu aqui dentro a galeria. Porque a galeria é muito fina, né? O alumínio aqui dentro é muito fino. E ele acabou fechando a linha, ou a pressão, né? Fez ele fechar, né? Ele acabou fechando. A sorte que não fechou a linha de óleo. A linha de óleo continuou passando normal, né? E um outro problema que aconteceu também, que é um caso que acontece nesses carros, que é uma dica que eu dou, quando a pessoa vai fazer uma descarbonização, que geralmente é 60 mil quilômetros, né? 50, 60 mil quilômetros, já aproveitar, trocar esse sensor da posição do virabrequim, ou pelo menos examinar ele, porque a questão é o seguinte: ele resseca esse plástico dele, o copinho dele, ele resseca o copinho dele, o plástico dele aqui, ó. Na hora que você vai retirar ele do lugar, ele quebra, o sensor ele quebra, e sai só o sensor e fica o copinho agarrado lá dentro do bloco do motor, né? Ele fica agarrado lá. Aí para você tirar, você tem que ter uma paciência muito boa, né? Você arrancar, porque ele vai ficar lá agarrado lá. Quem faz ele agarrar lá é o anel. É o próprio anel que faz ele agarrar lá. Como ele está fraco, na hora que você vai tirar o sensor, ele quebra aqui e fica lá agarrado esse copinho lá dentro. Aí o que acontece? E tem um furo aqui, que é o furo na onde que o sensor lê, né? Onde que essa bolinha, esse metalzinho aí lê. Você tem que vir com arame, com muito jeito aqui, ó. Não pegar na roda fônica que está lá dentro. Pegar nele
e vir puxando com jeito ele assim, movimentando ele, para ele não sair quebrando todo lá para dentro. Porque se ficar pedaço dele lá dentro e você não conseguir tirar, você vai ter que arrancar a caixa de marcha para arrancar esse subcárter. Para você conseguir enfiar a mão lá e tirar o resto dele. Você não consegue chegar nele lá só tirando o cárter. Esse subcárter aqui, ó, depois que você tirou o cárter, ele é fechado. Você não tem acesso aqui não. Você só vai ter acesso depois que tirar esse subcárter. E o subcárter é o seguinte, o que acontece? Ele é preso aqui na caixa. A parafuso dele é preso aqui no retentor traseiro do motor aqui. Então você tem que arrancar a caixa para conseguir arrancar ele. Então, quando você for mexer e tal, então você tem que tirar com muita paciência ele aqui para ele sair inteiro. E outra coisa é o seguinte, por isso que eu aconselho o cara quando tiver com 50, 60 mil, né, que esse carro está mais rodado, ele ainda não está tão ressecado, o plástico dele ainda, para não acontecer isso. Porque aí o cara vai conseguir trocar ele normalmente e tal, e não vai ter esse dor de cabeça. E outra coisa, trocar com ele aqui com tudo montado não é fácil, certo? Não é fácil mexer com ele. Pode ter pessoas que talvez nem vai conseguir mexer com nada aqui. Vai ter que fazer o que eu fiz aqui. Desmontar isso tudo aqui para baixo aqui, para poder chegar nele lá, ter espaço para poder trabalhar com paciência lá e conseguir arrancar o pedaço dele lá. Outro detalhe dele, que já foi chamando a atenção, foi o que acontece. Ele já estava passando óleo, chicote. Um defeito que tem acontecido muito nos carros modernos hoje em dia é o sensor começar a passar o óleo ou água para dentro do chicote. Ele vai andando, esse óleo ele vai caminhando pelo fio, vai caminhando, até chegar numa central. Na hora que chega numa central, ele faz os estragos, né? Aqui, por exemplo, a gente já vê, por exemplo, lá dentro deve dar para ver um pingo de óleo lá já no terminal também lá. Ele já passando o óleo lá já, né? Essas duas dicas aí, sabe? Eu tava querendo passar mais aqui. A outra aqui é porque já encontrou o PCV já, a válvula PCV já, com o diafragma furado. Essa válvula PCV o pessoal troca muito salsa grande aqui, né? Porque eles acham que é só essa que tem de diafragma aqui dentro, né? Mas aqui dentro tem esse diafragma que tem aqui, ó. Aí ele começa a sujar, e tem um outro diafragma aqui, ó. E ele começa a sujar o coletor da turbina lá, como é que já vai o óleo lá para o coletor da turbina, lá para a turbina fica imunda lá, né? Porque ele vai vazando o óleo todo para lá. Aí todo mundo as pessoas ficam achando que é a turbina que está com problema, mas não é a turbina, é a PCV que está com problema. Então é isso. Por enquanto é isso aqui. Só essa dica aí que eu estava querendo passar. Aí, tendo mais novidade, a gente passa mais. Eu poderia falar também sobre a engrenagem da bomba d'água. Que é essa engrenagemzinha que fica aqui na bomba d'água. Aqui tem uma novela, né? Essa engrenagem aqui, na hora que você vai tirar aqui, esse parafuso é rosca esquerda. Esse parafusinho que tá aqui é rosca esquerda. E não é direita. Ele é bem fininho, tá vendo? Ele fica aqui no eixo que vem lá do balanceiro. É o eixo do balanceiro que tá aqui, ó. Na hora que for tirar esse parafuso, que ele fica muito apertado, tem que segurar a engrenagem. Não pode deixar esse eixo rodar junto fazendo força no eixo, porque senão você roda a corrente lá dentro. Você tira do ponto lá dentro, a corrente de distribuição. Tem que segurar bem a engrenagem. Esquece se vai marcar a engrenagem, se vai estragar a engrenagem, isso aí vou ver. Se vai ficar uma marquinha nela. Tem que travar ela bem para tirar ele, para poder não deixar o eixo rodar, certo? Porque se ele rodar lá, a corrente está fora de ponto, certo? Já arranjou uma dor de cabeça também. O outro detalhe, deixa eu ver se eu consigo lembrar mais algum detalhe para passar aqui desse motor. Aí é isso.
Uma outra coisa importante nesse motor também, já que nós estamos falando aqui, é o filtro de óleo. Sempre colocar o original Oman, um filtro bom, um Renson, um Oman, porque isso aqui funde muito esse motor, tá? Esse motor ele é cheio das telinhas, tipo isso aqui, ó, tá certo? O filtro vai soltando aquelas fiapos do papel dele e vai entupindo o motor. O motor, ele é todo cheio disso aqui, ó, esse A88, de telinha, fina assim. Então o filtro tem que ser muito de boa qualidade. Outra coisa, esses dois anéis aqui, ó, anéis, né? Ele fica lá embaixo, lá. Se ele ficar dando passagem, a pressão de óleo fica caindo, por causa desses dois anéis aqui. Então isso aqui é interessante trocar. Pelo menos se a pessoa entregar, trocar ele com uns 40 mil, 50 mil, certo? No máximo, certo? Mas trocar esses anéis aqui, né? Se achar um muito de boa qualidade na rua, né? Pode colocar o de rua aí e não tem que trocar essa peça. O original só vende com a peça completa. Então é isso. Quando tiver mais notícia, a gente volta. Obrigado então.